Bom dia a todos e todas. Vamos dar início a mais uma live do Ciências Sociais em Diálogo. Hoje, um enorme prazer de trazer a Carla Almeida. Faz tempo que eu gostaria de trazer ela, mas ela está muito ocupada e ela achou um espaço para estar conosco aqui. O tema da Carla é Sociedade Civil, Estado e Democracia, trajetória dos estudos sobre participação em movimentos sociais no Brasil. A Carla é professora da Universidade Estadual do Maringá, Paraná, pesquisadora do Núcleo de Pesquisas em Participação Política, UEM, e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Transformações da Participação, do Associativismo e do Confronto Político, INCT. Ela participa. Co-coordenadora da área temática Participação Política da Associação Brasileira de Ciência Política, ABCP. Muito obrigado, Carla, por ter aceito o convite. Vai ser uma ótima experiência saber um pouco dos trabalhos que você desenvolve nessa área tão importante para o Brasil. Bom dia a todas e a todos. Obrigada pelo convite, Tereza, para participar do Ciências Sociais em Diálogo, uma iniciativa super importante, que vem dando super certo, né? Você já tem aí uma trajetória, um acúmulo e uma contribuição muito bacana para a nossa área e para o debate público, né? Parabenizo o Departamento e o Programa de Ciências Sociais pela organização dessa iniciativa. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui com vocês hoje para trocar, para a gente conversar. Quero agradecer a Carolina também, que está na organização dessa atividade, a Nilda, a Eliane, intérprete de Libras, que vai nos ajudar aqui, né? E a Carla, né, minha parceira de trabalho, que está aqui me recebendo também, obrigada. Bom, eu deixo à vontade vocês, quando vocês quiserem intervir, colocar perguntas, então não precisa esperar eu terminar a minha fala, acho que a gente pode ir fazendo uma coisa dinâmica. Vou até anotar aqui o tempo que eu comecei a falar, porque a gente sempre acha que vai falar pouco, mas acaba falando bastante, né? Então, para me policiar aqui, Tereza, mas você também me avisa quando der uns 30 minutos aí, se eu me perder no tempo, tá certo? Mas acho que vou privilegiar mais o diálogo. Bom, pessoal, o título que eu dei para a minha apresentação hoje aqui é um pouco presunçoso, né? Sociedade Civil, Estado e Democracia, trajetória dos estudos sobre participação em movimentos sociais no Brasil. Então, na verdade, eu não vou apresentar aqui para vocês hoje uma pesquisa propriamente dita, né? As pesquisas que eu venho desenvolvendo e que estão alinhadas com o título dessa apresentação, mas eu vou procurar aqui destacar alguns traços mais marcantes da trajetória dos estudos sobre participação em movimentos sociais no Brasil, né? Claro, né? No período aí que pega a democratização até hoje, mas assim, na verdade, o que eu vou fazer aqui é destacar, né, algumas inflexões, enfim, alguns marcos importantes desse percurso do meu ponto de vista, né? Já existem outras contribuições que contam essa história, inclusive nós temos referências de esforços já nesse sentido, e aí queria, para quem tiver interesse, eu acho que uma boa referência de reflexão sobre o percurso dos estudos sobre participação e movimentos sociais no Brasil está na introdução desse livro aqui, Participação. Vocês estão vendo o livro? Dá para ver, Tereza? Aí, eu coloquei. Está dando para ver? Vocês estão me ouvindo? Fala o nome do livro. O livro é Participação e Ativismos entre Retrocessos e Resistências. É uma coletânea, né? E a introdução foi feita pela Luciana Tatagiba, Débora Rezende, Adrian Lavalle, Marcelo Kunheit e Rebeca Abras. Só estou dizendo aqui, né, que o esforço que eu estou fazendo aqui é um esforço que outros colegas também estão fazendo, mas eu vou aqui contar um pouco do meu jeito, a maneira como eu vejo a trajetória desses estudos. Carla, certo? Desculpa, depois você põe no link aqui do chat privado o nome do livro. A Carla acho que pode pôr, Carla. Tá? Coloca, Carla, para nós. Inclusive tem um capítulo meu e da Carla e do Rony nesse livro. Na verdade, esse livro, enfim, a sua inspiração é as discussões que a gente trava na área temática participação política da BCP. Né? Então, a minha fala aqui um pouco, ela
ela é um pouco assim, continuidade desse esforço que a gente vem fazendo no campo de nos pensar, né? De pensar no nosso percurso. Também aproveito para fazer uma propaganda, né? Na BCP desse ano, em Salvador, nós temos uma mesa redonda exatamente com esse propósito, né? De pensar o nosso campo, os percursos e os desafios teóricos, metodológicos e analíticos que a gente tem pela frente. Então, já convido todas aqui a participar dessa mesa da BCP, quem for para lá, né? Que também vai ter a Rebeca, o Adrian e o Leonardo Avritzer e a Joana Vaz. Bom, enfim, para começar a minha exposição aqui, né, que eu acho que o título foi presunçoso, mas assim, vou procurar destacar alguns elementos desse percurso. Vou começar dizendo que a bibliografia sobre sociedade civil e também de instituições participativas no Brasil, ela é tributária, na verdade, do encontro, do debate produzido sobre o que foi considerado os novos movimentos sociais, né? Esse debate que se transcorreu fortemente lá no meados da década de 70, na década de 80, quer dizer, né? Então ela é tributária do encontro desse debate com o debate teórico, então, em curso, né, nesse mesmo período, sobre os modelos alternativos de democracia surgidos no pós-70, né? O modelo participativo, o modelo deliberativo de democracia, que apostaram em comum no ideário participativo e questionaram o fraco papel atribuído à participação pelos modelos de democracia, os modelos teóricos de democracia até então hegemônicos, certo? Em relação aos movimentos sociais, né, em relação ao debate dos movimentos sociais, essa produção lá, meados dos anos 70, anos 80, fortemente nos anos 70, né, é um debate que ocorreu no Brasil e em outros países da América Latina, e esse debate, ele tentava compreender o papel dos movimentos sociais naquilo que foi designado a transição de regime, né? As transições de regime dos regimes ditatoriais para a democracia que vários países da América Latina vivenciaram. Nesse debate dos movimentos sociais, né, o que estava em jogo aí era mostrar a relevância da presença de atores sociais, né, de variados movimentos sociais que estavam atuando naquele contexto de transição, da transição democrática, né? Porque até então, a gente pode dizer que existia um debate hegemônico sobre a transição na América Latina, fortemente marcada, né, pela preocupação com a estabilidade, né, de que maneira a gente poderia garantir uma transição, né, com estabilidade, com uma ênfase muito forte nas elites civis e militares que, de alguma maneira, conduziram aquele processo. Então, o debate dos movimentos sociais naquele momento procurava chamar a atenção por uma dimensão que estava pouco presente no debate, né? Então, esse foi o debate dos movimentos sociais nos anos 80 no Brasil, claro que com diferentes perspectivas teóricas, mas, de uma maneira geral, é isso. Em relação aos modelos de democracia, né, como eu já falei, o modelo de democracia participativa e o modelo de democracia deliberativa, né, esses modelos questionavam, né, questionaram fortemente, como eu falei, o fraco papel que era designado à participação na democracia e enfatizava a importância da maximização da participação direta dos cidadãos e das cidadãs nas decisões políticas, ainda que combinado com a democracia representativa. Bom, enfim, então a conexão, né, desses dois debates, né, teórico sobre a democracia e o debate dos movimentos sociais, contribuíram de maneira muito importante para a projeção da categoria sociedade civil nos anos 90, não só no Brasil, mas também na América Latina, né? A projeção desta categoria nos debates sobre as possibilidades das democracias contemporâneas. Essa categoria foi fundamental para a nascente bibliografia sobre as instituições participativas na década de 90, né? Quando eu falo em instituições participativas aqui, eu estou falando dos canais, né, das instâncias de participação que se proliferaram no Brasil no pós-Constituição de 88, né? Os conselhos gestores, os orçamentos participativos e um conjunto de outras instâncias institucionalizadas de participação que foram inscritas como demandas de movimentos sociais
na Constituição de 88, certo? Então, muitas pessoas que estudaram movimentos sociais, né, no período anterior, acompanharam esses atores, os movimentos sociais, porque eles foram participar, uma parcela significativa deles, dessas instituições participativas, né? Então, não à toa, né, a própria categoria movimentos sociais, ela saiu de cena e entrou em cena nos anos 90 de maneira muito significativa, né, o tema das instituições participativas e a categoria a sociedade civil, né? Os analistas eles foram entender os movimentos sociais nesses institutos de participação, para o que pareceu importante entender os movimentos sociais na sua atuação junto com outros atores que também participavam dessas instituições participativas. Então, a categoria sociedade civil ela é fortemente presente, né, no debate. Carla, posso fazer uma questão já? Pode, claro, deixa eu colocar. Então, quando você fala da transição, né, e dos movimentos sociais, ainda é a minha avaliação, a presença da sociedade civil não estava posta tão fortemente quanto vai estar posta depois do final da década de 80, da Constituição, e na década de 90. Esse momento da década de 80, que é o momento de transição, é um momento forte de garantir a estabilidade das instituições, mas não das instituições participativas e nem da presença da sociedade civil. É isso, é só depois de 90 que as instituições participativas vão ganhar muito relevo e a participação da sociedade também. Isso. Na verdade, desde os anos, meados dos anos 80, você tinha um debate sobre a transitologia, né? Ficou conhecido assim, que foi um debate que procurou entender como é que a restauração das instituições tradicionais da democracia liberal, né? Restituição das eleições, funcionamento do Congresso, enfim, imprensa livre, como é que essas, vamos dizer assim, instituições tradicionais da democracia liberal representativa estavam sendo construídas a partir do jogo das negociações entre elites políticas, civis e militares, no processo de transição dos regimes ditatoriais para os regimes democráticos na América Latina. A bibliografia de movimentos sociais, desde meados dos anos 80, tentava dizer que existia também uma outra dimensão muito importante nesse processo, né? E que ficava obscurecida pela luz muito restrita nesse jogo de negociação entre as elites políticas, civis e militares, que era a atuação dos movimentos sociais que colocavam demandas, vamos dizer assim, inéditas, né, para o debate público naquele momento, né, demandas por direito das mulheres, demandas por direitos LGBTs, direito da qualidade de vida nas periferias, enfim, um conjunto de movimentos. Então, esse debate já vem desde os anos 80. Nos anos 90, vamos dizer assim, com a construção das instituições participativas, esse debate ele toma um rumo, né, projeta a categoria sociedade civil, começa a discutir a presença da sociedade civil nessas instituições participativas e, Tereza, do meu ponto de vista, de uma maneira muito lenta, ainda nos anos 90, ele vem... ele não foi hegemônico, né? Você tinha ainda um foco muito presente no debate da ciência política, por exemplo, nas instituições tradicionais, né? No sistema partidário, nos partidos, na governança. Mas o debate das IPs sobre as novas instituições participativas, veio adquirindo presença importante ao longo dos anos 90, e hoje eu acho que é um debate consolidado, né? Porque a sua produção ajudou a iluminar dimensões do funcionamento do sistema, sistema político democrático que não era enfatizada por essa outra bibliografia. Não sei se ficou claro o que eu falei. Bom, era isso sim, era mostrar um pouco como é que avança um pouco lentamente, até se institucionalizar como um movimento importante de participação da sociedade civil. Isso. Então, em contraste com as posições hegemônicas então vigentes, né, nos estudos sobre as instituições participativas, as atenções
nesse debate dos anos 90, as atenções se deslocavam das regras que organizam a competição pelo voto, das instituições representativas tradicionais e os seus agentes específicos, e o foco recaía, então, nessas novas modalidades da participação da sociedade civil e dos seus impactos na revitalização da esfera pública, né? Então, essa categoria importante retirada ali do modelo de democracia deliberativa, né? Que tem o Habermas, uma referência importante. Então, o foco estava na criação dessas novas instituições que teriam potencial para conferir maior inclusividade, legitimidade e justiça às decisões políticas. As IPs foram muito debatidas nos anos 90, em referência ao modelo deliberativo de democracia que enfatiza isso, né? Esfera pública, legitimidade das decisões, enfim, tem esse universo. A marca desses estudos, né, e também responsável pelo seu papel renovador no debate sobre a democracia, estava em promover justamente essa associação entre participação, legitimidade e aprofundamento democrático, né? Então, essa bibliografia ela estava preocupada com o aprofundamento da democracia, com o alargamento da democracia, para além dos limites estritos da democracia liberal representativa, né? Enquanto a outra bibliografia, né, hegemônica, estava preocupada com o funcionamento dos partidos, sistema partidário, etc, etc. Bom, na vertente, e pode me interromper, tá, Carla, Carolina, Tereza, a hora que vocês acharem importante. Na vertente dos estudos sobre instituições participativas, então, né, que enfatizava isso, né, esfera pública, a participação da sociedade civil como uma potencialidade para alargar as fronteiras da democracia estritamente liberal e representativa, né, porque você incluía atores da sociedade civil na deliberação de políticas públicas, no controle das políticas públicas. Esse debate, no fim dos anos 90 e meados dos anos 2000, já começava a mudar um pouco, sofrer algumas inflexões, na medida em que, né, a forte ênfase conferida pela própria categoria da sociedade civil e pela própria ideia, né, da esfera pública, ou seja, essa forte referência de diálogo com a democracia deliberativa, talvez ela teria um pouco obscurecido as conexões entre as instituições participativas e as instituições da democracia representativa, né? Era como se a gente estudasse as IPs, estudasse a sociedade civil, meio que como, né, uma bolha, né? E deixasse de levar em conta o fato de que essas instituições e os atores da sociedade, as instituições participativas e os atores da sociedade civil estavam atuando num terreno estatal, né? Porque as instituições participativas, elas são instituições criadas como órgãos do Estado, né? Elas são híbridas, porque tem, como já disse o Leonardo Avritzer, né? Já disse isso em algum momento, são híbridas porque tem a participação da sociedade civil, mas tem a participação do governo, e as instituições participativas, elas estão alocadas dentro do Estado, né? Então, no balanço de fins dos anos 90, meados dos anos 2000, já ficava muito evidente para nós que, para a gente entender melhor quais eram os próprios limites das instituições participativas e da participação da sociedade civil para alargar a democracia, mas também para entender melhor como isso acontecia, né, como se dava essa participação no Estado, as suas dificuldades, era necessário alargar um pouco mais o olhar, né, e enxergar, como eu e Luciana Tatagiba falamos num determinado momento no artigo que a gente escreveu juntas, alargar o nosso olhar para o ambiente institucional mais amplo no qual atuavam esses atores da sociedade civil e as instituições participativas. Do meu ponto de vista, nesse momento, o debate sobre esse assunto, ele amplia o seu diálogo, né? Porque se antes o diálogo estava bastante centrado com a teoria deliberativa de democracia ou com o modelo participativo de democracia, nesse momento os estudos começam a ampliar o diálogo com outras vertentes, né, da ciência política, da sociologia, para poder incluir, vamos dizer assim, né,
a problematização dessa conexão entre instituições participativas e o seu ambiente institucional, né? Para o Adrian, por exemplo, né, num capítulo que está num livro publicado pelo IPEA, que é muito central para a nossa bibliografia, que se chama A Efetividade das Instituições Participativas, né? O Adrian Lavalle, por exemplo, ele diz assim, né, que a primeira gerações de estudos sobre as IPs estava marcada pela radicalidade do ideário participativo dos anos 60 e dos anos 70. Como consequência, ele diz, os estudos sobre as instituições participativas, no início dos anos 90, por exemplo, ou na década de 90, eles ficaram muito marcados por um tom de denúncia, no sentido de apontar a distância que havia, né, entre o ideário participativo dada pelas teoria participativa e deliberativa de democracia, e os resultados que a gente estava encontrando, né, que as IPs estavam produzindo, né? Então, o Adrian diz assim, houve muita frustração e, portanto, esse tom de denúncia, e o resultado é que os estudos teriam investido suas energias em apontar muito as carências e lacunas das IPs, frente ao ideal, então, nutrido, mas a gente teria descrito pouco o que de fato essas instituições estavam fazendo, né? Ana Cláudia também Teixeira, né, uma vez também disse num debate, bom, se os conselhos não estão fazendo aquilo que a gente esperava que eles fizessem, chegou a hora, então, da gente entender o que eles estão fazendo. Então, o que eles estão fazendo animou aí o que muita gente chamou de uma segunda geração de estudos sobre IPs. Como fala também a Ana Cláudia Teixeira, que é uma autora importante, né, nessas discussões, ela diz, acho que na tese dela, de doutorado, ela diz assim, ó, os conceitos de inspiração habermasianos, esfera pública ou esfera pública não estatal, né, que eram tão centrais na teoria deliberativa, eles foram mobilizados pela bibliografia dos anos 90 para estudar as IPs, porque eles ajudavam a qualificar a novidade que estava em curso. Qual que era a novidade? O fato de que você tinha a sociedade civil participando da deliberação e do controle de políticas públicas. No entanto, né, esses conceitos, esfera pública não estatal, que a gente usou muito, né? A gente tem um livro, inclusive, Sociedade Civil e Esferas Públicas no Brasil, organizado pela Evelina Danino. Veja, não é que essas categorias, então, elas não prestavam mais, né? Vamos jogar. Não, mas a Ana Cláudia falou uma coisa interessante, ela diz assim, essas categorias, elas ajudaram, de uma certa forma, a nublar a necessidade de uma análise mais precisa da relação dos fóruns participativos, das instituições participativas com o Estado e com as instituições da democracia representativa, entendeu? É como se, então, se a gente tivesse, né, os conceitos que a gente usava para olhar, se de um lado eles nos ajudavam justamente a mostrar o que tinha de diferente, o que era a novidade, por outro lado, a gente ficou, durante um bom tempo, focado muito em entender a participação da sociedade nesses espaços e o quanto esses espaços cumpriam ou não o que a gente esperava do ideário participativo, mas a gente não olhava, né, a sua relação de uma maneira mais ampla com o Estado e com a democracia representativa. Tá? Bom, eu vou... Como eu disse, né? Essa história eu estou contando do meu jeito, né? Obviamente, na introdução mesmo que eu citei aqui do livro Participação e Ativismos, que tem um belo, né, panorama desse percurso, as autoras e os autores enfatizam e contam essa história de um jeito, né? Iluminam outras dimensões. Eu estou aqui estou dando aqui a minha contribuição para contar essa história. Como desdobramento, vamos dizer assim, né, desse desdobramento, desse diagnóstico de que era necessário a gente encarar o Estado, porque é isso, né? A gente não encarava o Estado, entendeu? Eu e Luciana até escrevemos um texto, eu, Luciana, Tatagiba e Domitila Caires, né, que a gente mostrou o seguinte, que os estudos sobre conselhos tinham como palavra-chave importante políticas públicas, mas raramente a relação entre participação e políticas públicas estava articulada teoricamente, analiticamente, de forma satisfatória. Bom, então,
gente começou, né, Tereza, a olhar o Estado, né? Vamos olhar melhor essa coisa, né? Veja, não se trata, aqui eu quero dizer uma coisa importante. A especificidade desse campo de estudo sim, a gente precisava olhar o Estado, mas é olhar o Estado a partir da sociedade, entendeu? A gente não deixa de olhar, de ter este é o nosso, vamos dizer assim, a nossa perspectiva, né? A questão não é deixar a sociedade civil de lado, mas é olhar o Estado também a partir dela, né? A partir da sociedade civil. Acho que também a interação entre o Estado e a sociedade civil, Exato. né? Era uma coisa, o Estado sempre ficava na literatura, aquela coisa que você definia ou pela representação ou pelas questões econômicas, né? Toda uma discussão sobre desenvolvimento, neodesenvolvimentismo, nacional desenvolvimentismo, esse era o Estado que ficava na literatura, mas a relação com a sociedade civil ela não se fazia de forma muito clara. Exatamente, e eu acho que essa foi uma grande contribuição dos nossos estudos, do estudo do nosso campo. Claro, né, em diálogo com as contribuições sobre instituições participativas, o debate que se dava internacionalmente, certo? Na mobilização de vertentes teóricas já estabelecidas, né? A gente não inventou tudo, mas em conjunto nesse diálogo todo, eu acho que a nossa contribuição foi exatamente iluminar a dimensão da interação, não à toa essa palavra passou a ser frequente nos nossos trabalhos, agora, a interação entre Estado e sociedade civil, né, no processo de construção das políticas públicas, sabe? Eu acho que esse foi assim, uma contribuição importante. Bom, eu quero destacar aqui 2 desdobramentos importantes que ocorreram nos anos 2000 em diante, muito rapidamente aqui, desse diagnóstico, né? Do meu ponto de vista, esse diagnóstico, ele se desdobrou, num primeiro momento, em 3 focos de interesse nessa bibliografia. Primeiro, um conjunto de pesquisas começaram a fazer um diálogo com a temática da representação política, né? E instituições participativas e representação política. Num segundo desdobramento, acompanhando um movimento mais amplo ocorrido no debate sobre democracia deliberativa, né, na esfera internacional, teve um conjunto de estudos que começou também a permanecer com o debate sobre democracia deliberativa, mas preocupado com novas questões, que eu já vou dizer. E um terceiro desdobramento é uma busca de aprofundar o diálogo com a bibliografia das políticas públicas, né? Então, eu acho que teve desdobramentos nessas 3 direções, que foi ficando mais claro, assim, a partir dos anos 2000, meados dos anos 2000, né? Um debate de instituições participativas, sociedade civil e representação política, um debate sobre instituições participativas, sociedade civil e as inflexões que a teoria deliberativa estava sofrendo de maneira mais ampla, né? E um debate sobre instituições participativas, sociedade civil e políticas públicas, né? Eu vou procurar um pouco tecer aqui alguns comentários sobre esses desdobramentos, né? Rapidinho, meu Deus do céu, deixa eu ver aqui. Bom, primeiro, em relação à democracia deliberativa, esse movimento mais amplo que eu falei é o seguinte, né? Os teóricos e as teóricas da democracia deliberativa cada vez mais começou a prestar atenção à necessidade de mensurar, né, de estabelecer, vamos dizer assim, né, referências e critérios de mensuração nas experiências participativas para concretização dos ideais deliberativos na análise dos processos participativos, né? Então, de construir categorias, de construir, né, a Cláudia Farias, né, da UFMG, tem uma importante presença aqui, né, nesse debate, Ricardo Fabrino, enfim, o pessoal lá da FMG, o próprio Leonardo Witzer, né? Então, essa ideia de entender melhor, tá, né? A democracia deliberativa quer produzir pluralidade, inclusividade, legitimidade, né? A partir dos processos participativos. Mas como é que isso está acontecendo? Então, como é que a gente pode transformar esses ideais em critérios que mensurem isso para as pesquisas empíricas, né? Então, essa é uma vertente importante,
que deu uma contribuição importantíssima para a bibliografia. Esse movimento acompanhou e foi consequência do próprio crescimento das IPs em várias regiões do globo, onde estava em jogo o seguinte, né? É necessário identificar de forma mais rigorosa os impactos dessas instituições participativas para a melhoria das políticas públicas. Então, a gente tem que construir critérios mais efetivos para mensurar o que elas produzem em termos de qualidade deliberativa. Fala. Ela fica tranquila, viu? Não tem problema, não. A gente tem mais meia hora para falar. Deixa eu te perguntar, e quais foram os critérios para essa mensuração? Olha, eu posso remeter aqui, bom, então, esse é um debate que está ainda, né, e eu e Carla, inclusive, a gente está trabalhando agora com um artigo que fala disso, né. A bibliografia apresenta vários, né, porque, enfim, tem um debate que você vai qualificando medidas, vamos dizer assim, já construídas, as experiências, as pesquisas empíricas vão ajudando melhor, mas eu indico, por exemplo, nesse livro que eu comentei, nessa coletânea, A Efetividade das Instituições Deliberativas, tem um capítulo da Débora Rezende, da Eleonora Cunha, que foi muito importante também, né? Nos trabalhos que elas fizeram, da Cláudia Farias, nos trabalhos que elas fizeram, por exemplo, né? Agora eu não vou lembrar quem fez qual trabalho, mas no trabalho que elas fizeram sobre as atas dos conselhos, o trabalho que elas fizeram sobre o desenho institucional das instituições participativas. Então, elas propuseram, né, vários critérios para a gente entender como esse desenho, como o design das instituições participativas, ele pode promover ou barrar, né, a concretização dos ideais participativos. Eu não vou agora aqui lembrar para você quais são os critérios específicos, mas eu remeto a essa bibliografia, né? As atas dos conselhos, né? Então, por exemplo, eu lembro que Eleonora Cunha diz assim, como que o debate está mais descentralizado ou centralizado em alguns atores, né? Então, a descentralização ou a centralização do debate em alguns atores, né? Enfim. E várias categorias para analisar, foram criadas para analisar também a qualidade da deliberação. Esse é um debate que está rolando ainda, e a gente tem, né, a bibliografia brasileira tem uma intervenção importante nesse debate, viu, internacional, né, Carla? O Ricardo Fabrino, a Cláudia Farias, o próprio Leonardo Avrites, enfim, né, é um debate que a gente não só está bebendo do que está sendo construído no debate internacional, mas a gente também está contribuindo com os nossos debates. Mas você entendeu, Tereza? Se trata, então, de construir critérios para mensurar a qualidade deliberativa, né? Pluralidade, o quanto o debate é igualitário, o quanto o debate é plural, o quanto você tem, de fato, inclusividade, sabe? Pluralidade, inclusividade. Esses ideais, eles começaram a ser transformados em medidas para avaliar. No que diz respeito à representação política, a bibliografia percebeu, né, e tem um texto da Rebeca com a Margaret Keck, lá em 2008, né, que é o seguinte, né, a gente discutia os conselhos gestores, por exemplo, como uma nova modalidade de participação da sociedade civil no Estado, mas em várias estruturas organizacionais de algumas IPs, como os próprios conselhos gestores, você tinha a representação de organizações da sociedade civil, né? E não necessariamente uma participação direta de cidadãos e cidadãs. Então, o repertório teórico da democracia participativa, ele imporia limites para a gente compreender essa nova modalidade de representação política que estava acontecendo via as instituições participativas, que tinha a sociedade civil como mediadora dela e não partidos, né? Então, o que é isso? O que é essa nova forma de representação política, né? Esse debate ele se conectou com um debate mais amplo também sobre o que eu chamo de um renovado interesse pelo tema da representação política na teoria democrática. Então, você tem os trabalhos, né, novamente citando, da Débora Rezende, do Adro, enfim, uma série de trabalhos que procuraram entender esse novo tipo de representação política, certo? Eu falo também num texto que eu escrevi lá em 2012 o seguinte, né?
que a lente da representação política para analisar as IPs retirou as IPs da zona de conforto, né? Por quê? Porque se até então a gente discutia elas cumprem ou não o ideal participativo, né? E tínhamos várias críticas de que elas não cumpriam o ideal participativo, mas até então não estava em questão a sua legitimidade. Né? Agora, quando você coloca que você tem ali atores da sociedade civil representando, aí você tem uma questão de legitimidade que é preciso colocar no plano, né? Precisa colocar em primeiro plano. Né? Quais são as bases da legitimidade desse novo tipo de representação? O quanto ele é legítimo, né? Qual é o grau de conexão entre os representantes e os representados nessas esferas, nesses fóruns participativos, né? E quais são os métodos de seleção, de recrutamento desses representantes, né? Quais são os métodos de recrutamento desses representantes? E mais importante, né? Quem esses representantes representam? Né? Se a gente sabe, né? A urna, você bota o seu voto ali, né? Você sabe quem deu a legitimidade para aquele representante, né? Agora, quais são as bases de legitimidade desse novo tipo de representação? Então, você tem um debate muito rico, do meu ponto de vista, né? Que se estabeleceu ali um debate sobre as instituições participativas e que, do meu ponto de vista, é desdobramento dessa necessidade, né? Da gente ampliar o olhar e entender as instituições participativas no contexto do sistema político, na conexão com as instituições representativas. Bom, e por último, o debate sobre políticas públicas, que traz um diálogo, né, mais afinado com a bibliografia das políticas públicas, né? Se trata de... ficou preocupado em entender, né, sob que condições, efetivamente, as IPs aprimoram as políticas públicas e impactam as políticas públicas. A gente não tem referencial no debate da participação para entender isso. Então, a gente foi buscar no diálogo com as políticas públicas essas referências, né? Eu acho que é importante dizer também que no desenrolar dessas inflexões, a gente também foi percebendo, teve pesquisas que foram mostrando que, para além das IPs, os movimentos sociais, eles também se articulavam com o sistema político de várias outras formas, né? Então, não era somente as IPs. Os movimentos sociais tinham pontos de conexão com o Estado e interagiam com o Estado, né? De diversas outras formas. Nesse sentido, a categoria movimentos sociais, ela volta a ter uma centralidade, né? Se até então, no debate sobre as IPs dos anos 90, a categoria movimentos sociais, ela tinha meio que saído de cena para a gente falar de sociedade civil, entra fortemente, de maneira mais importante, mais recentemente, né, o debate que tenta entender as variadas formas de interação dos movimentos sociais como um agente específico dentro da sociedade civil com o Estado na formulação, no planejamento de políticas públicas, né? E aí tem uma coletânea recente, não sei se é tão recente assim, mas acho que é Movimentos Sociais e Políticas Públicas, organizado pela Luciana Tatagibe, pela Ana Cláudia Chaves Teixeira, que traz um conjunto de estudos que mostram isso, né, que tentam mostrar isso. Então, esse diálogo, ele não se fez só com a bibliografia de políticas públicas, ele também reconectou, né, buscou uma reconexão do debate de movimentos sociais com as teorias da ação coletiva, né, dos processos políticos, né, do Charles Tilly, do Terrell, né, para entender a atuação dos movimentos sociais junto ao sistema político. Né? Então, a bibliografia brasileira, inclusive, contribuiu, né, com renovações nessa teoria mais ampla, né, dos processos políticos, ao mostrar as conexões dos movimentos sociais com o Estado, ao mostrar que os movimentos sociais não só confrontam o Estado, mas também estabelecem com o Estado parcerias, né? Fala. A volta da importância dos movimentos sociais, ele se deve
eu estou pensando na Primavera Árabe, naqueles grandes movimentos que aconteceram no começo da década desse século, né, do século XXI, final do século passado, começo desse século, e que talvez tivesse dado uma avaliação, né, tivesse dado um impulso para os movimentos sociais para além das instituições participativas. É isso, Carla? Posso só complementar uma coisinha? Eu nem estou falando porque eu quero ouvir minha amiga que fala maravilhosamente e dá um panorama para nós incrível. Mas só para colocar o nosso pé no nosso, na questão nacional, importante dizer dos primeiros anos ali da década de 2000, com o governo do PT chegando ao governo federal, a importância que os movimentos sociais voltam a assumir e nessa inter-relação, porque os movimentos acabam por fazer parte do Estado, do aparelho do Estado, ocupando posições no próprio Estado. Então, também muda muito a relação e essa coisa da abordagem relacional, ela vai se intensificando, os estudos vão se aprimorando, e a gente tem muita coisa aí, exatamente por esse período dos governos petistas. Eles foram importantes para os estudos empíricos. É verdade, Carla, obrigada de lembrar, porque na medida em que se ampliaram as possibilidades de interação com o Estado durante os governos do PT, isso também ajudou a bibliografia a enxergar que não eram só as IPs, né? Que você tinha um conjunto variado de possibilidades de interação. Mas o que a Tereza falou é importante também, até porque, né, Tereza, nós tivemos aqui, né, ciclos de protestos recentes importantíssimos, né? Que vai lá de junho de 2013, né? Que depois tem o ciclo de protestos pró-impeachment, depois o ciclo de protestos não vai ter golpe, depois o ciclo de protestos fora Temer. Essas ondas de ciclos de protestos, ela também recoloca na agenda de pesquisa sobre participação em movimentos sociais, né? A temática dos protestos, né? Porque até, né, a gente estava lá muito centrado naquelas categorias que ajudassem a gente a ver as conexões em termos de participação, cooperação com o Estado. Mas você tem uma bibliografia agora, né, que se renova e que renova o campo sobre os estudos da participação, analisando protestos. Né? Então, é uma vertente específica do debate sobre movimentos sociais e os estudos sobre protestos. Então, eu acho que o nosso campo se ampliou, né, bastante nesses últimos tempos. O debate sobre a representação levou também várias pesquisadoras e pesquisadores a entender melhor a relação dos movimentos sociais com os partidos políticos. E só para fechar, né, eu estou falando aqui da trajetória, estou tentando fazer, né, esse panorama, que certamente tem muitas lacunas, né, no que eu falei aqui, muitas lacunas, mas, enfim, nesse panorama que eu estou tentando dar uma coerência, né, nesse percurso, você tem esse debate sobre a representação, ela leva também a um olhar sobre a relação dos movimentos sociais com os partidos políticos e com o legislativo, porque se antes a gente estava muito centrado na relação com o executivo, né? Porque as IPs colocam muito isso, né? Estão lá dentro do executivo, agora o nosso campo se abre. E aí, para fechar mesmo, é que eu lembrei, era isso que eu ia falar, e não era o que eu tinha dito anteriormente. Nesse percurso todo, a bibliografia brasileira, ela não inventou tudo sozinha, evidentemente. A gente vem ampliando o nosso diálogo com a bibliografia sobre protestos, de maneira mais ampla, que acontece nos outros países, com a bibliografia sobre representação, que acontece mais amplamente, né? Não é só aqui no Brasil, com os modelos estabelecidos de análise de políticas públicas, né, Carla, que a gente tem feito isso, nós duas e outras aqui. Mas a bibliografia brasileira tem dado também uma contribuição importante, né? Então, a gente tem, eu acho assim, o nosso campo de estudo, ele conseguiu entrar nesse diálogo e entrar nesse diálogo de uma maneira ativa, né? Também fazendo proposições analíticas e teóricas importantes. Então, é isso que eu quero. E hoje, né, Tereza, o nosso campo já está reconhecido. Hoje a ciência política já reconhece a gente, assim, como um campo de estudo, que também tem o que dizer sobre o sistema político, sobre a democracia, sobre o funcionamento da representação e tal. Ai, gente, falei muito, né? Nossa Senhora. Falou maravilhosamente bem, inclusive tão reconhecido que foi aprovado um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, um INCT, chamado Participa. INCT Participa, que é coordenado pelo professor Adrian Gurzalavalle.
que eu e a Carlinha temos o prazer de integrar esse importante INCT, que vai trazer, com certeza, mais contribuições nessas vertentes todas que tão bem ela iluminou aqui. Tenho certeza que será uma contribuição importante também desse instituto, né, Carla? Isso. E Tereza, eu estou vendo que você fez várias perguntas aqui, desculpa, no chat. Eu fiquei... Eu já passei do YouTube para você. Mas deixa eu fazer uma pergunta última para você. Diante desse contexto de questionamento da democracia deliberativa, qual o papel das instituições participativas e dos movimentos sociais? Porque você fez não uma separação, mas você mostrou as trajetórias diferentes desses dois movimentos e como os movimentos sociais retomam agora, presentemente, né? A gente pode contar, assim, não sei se pode, mas aquele primeiro movimento social importante que foi a Direta Já, lá, na eleição, né, no final do regime militar, e dos caras amarelas também, dos caras pintados, né, que foram movimentos importantes também, que marcaram a trajetória da passagem do regime autoritário, ou da ditadura, para a democracia. Mas hoje, como ficam os movimentos sociais e as instituições participativas diante desse momento que nós vivemos de contestação da democracia deliberativa, da democracia liberal? Você colocou uma questão muito importante, né? Eu acho assim, a gente começou a debater, né? Estou falando de gerações também que me antecederam, né? Eu me sinto, esse é o meu legado, né? Com ele que eu dialogo. O legado do debate sobre movimentos sociais que antecede a minha geração, né? E os estudos sobre as instituições participativas, elas se expandiram no Brasil e no mundo num contexto em que a gente tinha como tarefa ir além da democracia liberal, né? Aprofundar a democracia. A gente estava vivendo esse contexto de aprofundamento da democracia, né? Então, a ideia era assim, como que a gente pode reformar as instituições democráticas para ir para além do que a democracia, né, liberal, enfim, estabelece. Hoje a gente vive um contexto diferente, né? Hoje a gente vive um contexto em que os princípios e as instituições da democracia liberal estão em risco. Até uma vez no debate, acho que não sei quem foi que dizia assim, nós que temos que defender a democracia liberal, nós que nem a amávamos tanto, no sentido de que a gente queria ir além dela, né? Não é que a gente não amava, mas assim, a gente queria ir além dela. A gente queria discutir para além da democracia liberal, né? Enfim, e agora são os institutos da democracia liberal que estão em jogo. Então, o que eu acho é o seguinte, né? Que a gente tem como desafio agora entender esse novo contexto. Já que se as instituições participativas não atuam no vazio, mas dentro de um ambiente institucional mais amplo, não dá para a gente dizer que tudo está em crise menos as IPs. Até porque as IPs também frustraram muitas expectativas dos atores que participavam dela. Não a todos os movimentos sociais foram procurar também outros repertórios, né? Então, eu acho que a gente tem um desafio como campo nesse sentido. Acho que o debate com a democracia deliberativa, ele continua na medida em que o campo teórico da democracia deliberativa, ele, né, também caminhou para dar contribuições, né, não ficou só naquela coisa normativa, mas a gente construiu instrumentos para avaliar a qualidade da deliberação nos espaços participativos. No entanto, eu acho que eu acho que tem um texto maravilhoso da Iris Young, que eu adoro muito, que ela faz um diálogo entre os deliberativos e os ativistas, né? Mostrando que para uma democracia mais ampliada, ela não usa esses termos, né? Mas para uma democracia mais ampliada, é necessário também a gente reconhecer a importância das ações de protesto, né? A gente valorizou muito um tipo de participação que tem a ver com negociação, que tem a ver com, né, com atores negociando, estabelecendo, né, ali interações via deliberação.
E a Young mostra nesse texto, que já é antigo, né, da importância também da gente voltar o nosso olhar para o papel que tem as ações coletivas disruptivas, a ação coletiva direta. Sabe, Teresa, eu não sei se eu respondi muito bem você, não sei se era exatamente isso que você perguntou. Então, eu acho que é nesse sentido que é muito bem-vindo para o nosso campo os estudos sobre protesto. Eu não estudo protesto, né? Não estou estudando protesto nesse momento. Mas eu acho que é muito importante para o nosso campo avançar nesses estudos, ou seja, né, você tem ações coletivas disruptivas que também são importantes ser estudadas. Seja porque elas são disruptivas no sentido de provocar e interpelar o aprofundamento democrático, seja porque elas são disruptivas no sentido de colocar questionamentos aos princípios liberais básicos, como a gente vem ver, né? Os movimentos enfim, né? O movimento que questiona o Supremo, né? Esses movimentos diretos e que querem estabelecer uma relação direta entre a liderança política, né, e o povo, sem mediação das instituições, né, que clama também por uma legitimidade das ruas, porque os movimentos de direita também vêm clamando por uma legitimidade das ruas. Né? Então, acho que a gente está no momento de entender tudo isso. Será que dá tempo de responder a pergunta do Inácio, Carla? Que ele fala do conceito de situação ideal de discurso, formulada por Habermas, se isso é algo alcançável, ou se é apenas para nortear, para ser um termo típico ideal para a constituição das IPs. Ele queria pensar essa situação ideal nas IPs. Inácio, obrigada pela sua pergunta, né? Tem todo um debate sobre o quanto é possível você abstrair o sujeito do discurso. Né? Você tem, e a gente está tentando entender agora, um artigo que eu estou escrevendo com a Carla, o quanto que um desenho institucional para uma experiência participativa consegue colocar todo mundo do mesmo tamanho na mesa, porque as pessoas não têm o mesmo tamanho na mesa, porque a sociedade ela hierarquiza, né, os diferentes grupos. Então, a situação ideal de discurso, né, de que numa experiência deliberativa, né, os sujeitos dos discursos estariam numa situação, né, ideal de igualdade, abstraindo as suas, isso é muito questionável. Né? Isso foi questionado. As teóricas feministas interpelaram fortemente a democracia deliberativa, mostrando que, né, a abstração do sujeito não é possível, porque você pode ter regras que garantam uma participação igualitária, mas você tem concepções, né, culturais, ideológicas de crença que continuam operando na interação dos sujeitos, né? Então, mulheres, população negra, população LGBT, classe, diferenças de classe, continuam a operar aí e questionar, portanto, a possibilidade dessa situação ideal de discurso. Esse é um debate super interessante, Nácio. Carla sabe que ela, né, leu agora no esforço aí de trabalho que está fazendo, várias experiências que têm tentado ver o quanto é possível, o quanto não é possível, quais fatores, quais variáveis, né, são intervenientes nesse ideal, né, o que interfere aí. Enfim, Nácio, não sei, acho que a gente não dá tempo de continuar esse papo aqui, mas adoraria continuar em outro momento. Tem uma avaliação da Milena aqui, muito bacana acompanhar, que está nos ouvindo no YouTube, está nos vendo e ouvindo, muito bacana acompanhar as ciências sociais se adaptarem para compreender os fenômenos. A relação entre Estado e movimentos sociais é um ótimo exemplo disso. Obrigada, Milena. Se é quem eu estou pensando, foi minha aluna, né? Agora já cresceu, ficou grande, tá? Por aí. Obrigada, Milena. Pelanson. Você queria acrescentar mais alguma coisa, Carla? Eu queria agradecer muito, Teresa, Carla, Nilda, Eliana, Carolina, que estiveram aqui comigo, a todos que estiveram aí no chat. E para mim foi excelente, espero que a gente possa continuar esse diálogo em outros momentos. Acho que essa iniciativa é fundamental, na medida em que a gente vive, né, esse desafio também de fazer com que as nossas discussões saiam para além das salas de aula e dos nossos congressos, né?
porque nos congressos a gente debate, né? Mas eu acho que esse tipo de iniciativa que o Departamento de Ciências Sociais e o Programa de Ciências Sociais está desenvolvendo, Tereza, sob a sua liderança aí, para mim é de extremíssima importância. Então, agradeço e parabenizo. Eu que agradeço a sua participação e a participação de todos os colegas que têm, às vezes, atividades muito intensas e têm dificuldade em ajustar o horário. Carla, você quer acrescentar alguma coisa? Se é de mim, eu quero agradecer muito, uma parceria que só me faz crescer, tanto intelectualmente com a Carla Almeida, como em termos afetivos. Então, ela sempre nos ajuda muito a entender dessa forma como ela fala, muito esclarecedora, como alguém disse aqui no chat. Então, eu agradeço. Foi uma manhã muito agradável, em que a gente tem muitos elementos de reflexão. Em menos de uma hora, ela deu uma aula que nos coloca, nos conecta a muitas questões importantíssimas do debate do nosso campo com outros campos. Então, agradeço muito e nós vamos te convidar para outras coisas, com toda certeza. Será um grande prazer. Carla, muito obrigado pela sua participação, a sua fala foi interessante no sentido de mostrar realmente o que a Milena falou, essa interlocução com outras áreas do conhecimento, com a ciência política, que reconhece hoje o papel das instituições participativas, dos movimentos sociais, mesmo da antropologia, onde tem muita coisa sendo feita nessa questão. E eu acho que nós temos muita coisa a discutir ainda numa próxima vez, os rumos que vão tomar esses momentos de insegurança sobre a democracia que nós estamos vivendo, os rumos que vão tomar a participação e os movimentos sociais. Muito obrigado mais uma vez. Bom, estamos terminando a nossa live. Convido todos para a próxima live na quinta-feira. A live Ciências Sociais em Diálogo é patrocinado pelo Programa de Ciências Sociais e pelo Departamento de Ciências Sociais da Unesp, Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara. Curta, inscreva-se e ative o sininho. Até a próxima.